Você ouvirá agora uma mensagem produzida pelo Ministério As Nações de Porto Velho. Seja edificado pelo poder da Palavra de Deus que será ministrada. Deus abençoe. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus, amém? Trago o abraço apertado do Ceará para você. Quem aqui já foi no Ceará? Aleluia. Gente, olha só, rapaz. Aleluia, glória a Deus. Tem algum cearense aqui? A gente conhece o cearense pela cabeça dele, assim, que é fácil, né? Mas é impressionante. Onde você vai, tem um cearense, né? Eu quero dizer que eu trago um abraço apertado mesmo da Igreja da Paz em Fortaleza. Eu quero convidar você, quando você for lá em Fortaleza, para ir com a gente lá na igreja, amém? Para você ir lá na tapioqueira com a gente, para a gente comer um camarão gostoso lá na beira-mar, aleluia. Tem umas coisas boas. Às vezes é difícil fazer a obra missionária lá em Fortaleza, irmão, tem que evangelizar nas praias, né? Mas eu trago um abraço do Nordeste para você. E eu sou aqui do Norte, né? Eu sou uma pessoa VIP, eu vim do interior do Pará, né? Eu sou de Santarém, no Pará, mas sou cidadão cearense também, amém? E eu trago assim um abraço da nossa igreja lá em Fortaleza. Nós temos assim um grande carinho pela liderança de vocês, que já conhecemos há tantos anos e que sempre nos trata com tanto amor, com tanto carinho, e que sempre tem demonstrado profunda paixão, profundo amor, muito compromisso com Jesus e com as almas. E eu creio que esse é o seu coração, essa é a razão de você estar aqui hoje à noite. É porque você é um ganhador de almas, é porque você ama as ovelhas do Senhor e você tem dado da sua vida para o Senhor. Eu gosto muito daquele texto que está lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, que diz que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho, de como você tem servido aos santos, né? Você sabe, quando a Bíblia está falando dos santos, está falando da igreja do Senhor. Cada seguidor de Jesus é um santo, aleluia. Mas lá diz que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho, de como você tem servido aos santos e continua servindo por amor ao seu nome. Deus não esquece do seu trabalho, amém? Então a sua recompensa, querido, a gente pode receber muita recompensa aqui, mas nada vai se igualar à recompensa que você vai receber do Senhor, amém? Eu gostaria de compartilhar aqui com você, eu gostaria de compartilhar com você um assunto. Eu estava orando sobre o que compartilhar hoje à noite, e eu senti fortemente de compartilhar sobre esse assunto, que eu acho que é de suma importância na vida de um líder, e é muito importante também na vida de um líder como você, porque você trabalha com algo que é muito precioso. Você trabalha com vidas, você trabalha com pessoas. Então existem momentos no nosso trabalho, com vidas, com pessoas, que a gente não sabe direitinho o que a gente deve fazer. Talvez você nunca, eu creio que você nunca passou por uma situação dessa, mas quem sabe você já passou por situações onde você se sentia dentro de uma panela de pressão. Quem já se sentiu assim, né? Levanta a mão aí. Aleluia, amém. Eu já me senti tantas vezes assim, né? E a grande questão é o que fazer, né, na hora da pressão. Líder de célula, o que fazer na hora da pressão? Êxodo capítulo 32, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32, eu gostaria de ver um texto aqui muito precioso com você. Êxodo capítulo 32, se você tiver sem Bíblia, se dá um sorriso bem bonito com o irmão que está do seu lado aí, ele vai convidar você para ler a Bíblia com ele, tá bom? Êxodo capítulo 32, a gente vai ler a partir do versículo 1, é uma história muito conhecida,
E eu creio que você conhece bem essa história, e essa história traz um ensinamento assim, muito legal para a vida da gente. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha o versículo 2, respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Versículo 5, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Versículo 8, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Versículo 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderias tua ira contra o teu povo que tirastes do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda a terra que lhes prometi, que lhes será a sua herança para sempre. Versículo 14, e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Versículo 18, respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, diga comigo, esse Moisés, aí o texto continua: o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Preste atenção aqui, né? Ele não disse que ele fez um bezerro, ele disse: ó, eu joguei o ouro, aí saiu esse bezerro. Versículo 25,
Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Diga comigo, fora de controle. Diga comigo, perdeu o controle. Olha o versículo 26. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhe também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Versículo 29. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho, o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Versículo 31. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Vou ler de novo esse versículo. Olha o versículo 32. Olha a oração de Moisés. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guia o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Uma história tensa, né? Momento de tensão. Moisés é um dos meus personagens prediletos na Bíblia. Moisés ensina muito a gente. Moisés traz várias lições para a gente. Eu gosto muito de Moisés porque Moisés era amigo de Deus. Deus tinha Moisés como seu amigo. Moisés fez uma escolha. Moisés fez a escolha de ser amigo de Deus. Moisés fez uma escolha. Moisés escolheu ser íntimo com Deus. E teve diversos momentos na vida, na caminhada do Moisés. Teve tempo que Moisés dependeu muito de Deus. Houve um momento que Moisés não dependeu de Deus como deveria. Mas Moisés é um grande herói, um grande pastor. E Moisés conduzia um povo de milhares de pessoas no deserto. Existem alguns pesquisadores que acham que eram mais de 3 milhões de pessoas levando num deserto. Você já imaginou como é que é isso? Né? Você já fez uma comunhão com a sua célula, que você saiu da cidade com a sua célula? Né? Você já foi fazer você já está reunido assim às vezes na célula e você diz: irmãos, é um feriado aí, né? E aí nós vamos fazer uma comunhão, nós vamos fazer uma koinonia. Então nós vamos sair, vamos aproveitar esse feriado. Vamos ter ideias? Aí o primeiro diz: é o seguinte, nós vamos tomar banho num balneário que tem ali. O balneário é bom. O outro diz: não. Acho melhor a gente sair para um lugar para fazer um piquenique. O outro diz: não, gente, vamos jogar bola, gente. A gente leva uma rede de vôlei para as mulheres, leva rede de futebol para os homens. Aí o outro diz: não, vamos fazer um grande almoço. E aí a gente faz um ajuntamento de panela e cada um leva uma coisa. Aí o outro diz: não, a última vez que a gente tentou fazer um café da manhã, só eu levei pão. E o outro levou umas 3 fatias de queijo, o outro umas 2 de presunto, ainda faltou leite, nem açúcar tinha. Você já passou por uma situação assim, em que você tem que lidar com as pessoas, conversar com as pessoas, e com muito amor e carinho, no final, a responsabilidade é sua de deixar todo mundo feliz com o que vai acontecer.
e você está trabalhando ali com 10 pessoas. Agora, eu queria que você se transformasse no Moisés. Imagina você tendo que levar um povo, 3 milhões de pessoas, um bando de meninos, todo catarrento, andando debaixo do sol quente, gritando, chorando, mãe reclamando, gente com o coração voltado para Deus, gente com o coração revoltado contra Deus, 1 milhão de situações para resolver, e ainda ter que pastorear e fazer aquele povo feliz e apaixonado por Jesus. O que você faria? Como é que seria o seu dia a dia? Você já teve vontade de um dia entregar tudo? Chutar o balde, largar tudo? Quem aqui já sentiu vontade? Eu também, irmão. Eu já tive momento. Eu já tive discípulo que eu cheguei com ele: sabe de uma coisa? Eu vou arranjar outro para cuidar de você. Quero mais de você não. Saber mais de você não. Uma vez eu cheguei com o meu líder, o pastor Eiber. Eu cheguei: pastor, irmão fulano de tal, não quero mais saber dele não. Esse irmão aqui não quer nada com nada, só é problema. Ele é assim, vou entregar ele. Aí meu pastor, tranquilo, olhou para mim, sorriu e disse: Sandro, você lembra como eu fiz com você? Eu disse: pastor, eu vou cuidar bem dessa ovelha, vou dar minha vida por ela, ele vai mudar, vai ser transformado. Porque, irmão, mais trabalho do que eu dei. Mas você como líder, quantos aqui são líderes de célula? Amém. Os outros são líderes em treinamento, aleluia. Amém. Você está sendo treinado, Deus te trouxe para cá porque Ele está formando você. Então já se considere um líder. Você é um líder em treinamento, aleluia. Até o final do ano eu profetizo, você vai estar liderando uma célula. Em nome de Jesus, você vai estar, oh meu irmão, Deus te chamou para ganhar muitas almas para Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existem momentos na vida da gente, isso aqui que eu vou falar com você agora, querido, não se aplica somente à área de célula. Isso pode estar se aplicando no seu trabalho, porque você pode estar passando um momento assim no seu ambiente de trabalho. Quem sabe você pode estar passando um momento desse dentro da sua casa. Quem sabe você pode estar passando um momento assim dentro dos seus estudos. Então esses princípios a gente aplica em todas as áreas da vida da gente. Mas uma coisa a gente tem que entender: em tempo de dificuldade, no momento que a panela de pressão está com força máxima, em momentos de crise, nós não podemos tomar decisões levados apenas pelas pressões que nós sofremos. Nós não podemos fazer isso. Mas nós temos que tomar decisões movidos pelo bom senso de Deus na vida da gente. Nossas decisões precisam ser pautadas pela palavra de Deus, pela mais perfeita vontade de Deus, querido. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes o bom senso ele desaparece em muitas pessoas quando elas estão num tempo de crise, num tempo de problema, num tempo de dificuldade e debaixo de pressão. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: não tome decisões importantes. Ô irmão, mas fala com fé para o seu irmão, por favor. Não, para. Olhe para o seu irmão agora e dá o seu melhor sorriso de crente para ele. Irmão, o crente tem um sorriso que só o crente tem. Então agora você vai dar o seu melhor sorriso de crente para o seu irmão. E você vai dizer para ele: não tome decisões importantes debaixo de pressão. Não faça nada porque estão querendo que você faça. A pressão pode lhe levar a tomar decisões erradas. Diga para o seu irmão: aprenda a se conduzir debaixo de uma pressão. Preste atenção numa coisa, olha para cá. Quando nós estamos liderando um grupo de pessoas, trabalhando com pessoas, seja na igreja, seja fora da igreja, sempre vai haver murmuração de alguém. Sempre vai.
É impressionante. Então você tem que estar preparado para isso. Nunca espere liderar um grupo perfeito. Jesus tinha vários discípulos. Um traiu ele, outro abandonou ele na hora da cruz. Tinha outros dois que a mãe foi lá fazer um lobby com Jesus e disse: Jesus, o negócio é o seguinte, quando estiver na glória, bota meus dois do teu lado direito aí, tal. Tinha outros que queriam ser os maiores, os mais importantes no reino dos céus. Então a gente vê diversas situações. Saía com os camaradas para orar e os camaradas dormiam. Então eram várias situações. Quando você lê a Bíblia e vê a caminhada de Jesus com os seus discípulos, você vê uma coisa linda: eles não eram perfeitos. E quando você lê e você vê a atitude, a criancice às vezes, não estou falando mal deles, viu gente? Nós não somos melhores do que eles, eles são exemplo e referencial para a vida da gente. Só o Judas que não. Mas deixa eu te dizer, alguém poderia dizer: ô Jesus, por que tu não foi lá na escola, na faculdade do Gamaliel e não escolheu os que tinham as melhores notas? Por que Jesus não foi lá na faculdade internacional onde Paulo se formou? Paulo se formou aos pés do Gamaliel, faculdade internacional de Gamaliel, teológica, afins, etc e tal. E foi lá e sentou com Gamaliel e disse: olha Gamaliel, o negócio é o seguinte, me dá os teus alunos nota 10, só os PhD aqui, me dá os melhores, que eu tenho o melhor emprego de todo, vou dar um bom salário e muito poder na mão dessa turma. Jesus foi escolhendo de uma forma que talvez eu e você não iríamos escolher. Mas sabe o que é? É que Jesus escolheu não como o homem vê, mas como Deus vê. Jesus escolheu aqueles homens não pelo que eles poderiam eles mesmos fazer, mas pelo que Deus poderia fazer através da vida deles. Deus tem colocado pessoas na sua célula, Deus tem colocado discípulos na sua vida, meu irmão. E não fique olhando para ele no natural, não fique olhando para a pessoa. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa até tarde lá em Fortaleza, e ela desanimada: pastor, não quer nada, não quer compromisso, não quer fazer nada. E eu me desgasto, eu luto por essa pessoa, eu ajudo, eu aconselho, eu me estrambelho, eu pulo, eu planto bananeira por causa dela se for preciso, mas não dá resultado. Falei para ela: não é pelos resultados que você vai investir na vida dela, é pelo que Deus vai fazer na vida dela. Então, às vezes a gente alimenta certas expectativas no coração da gente com relação às pessoas, que são expectativas erradas. Nós precisamos ter as expectativas que Deus tem no coração das pessoas. Essas expectativas têm que estar no nosso coração. E seus discípulos serão frutíferos, sim. As pessoas que estão na sua célula são as melhores pessoas do mundo para estar lá. Como isso é tão precioso. Mas a gente tem que saber se conduzir, né? E aqui nós vemos que isso aconteceu com Moisés. Moisés é um grande homem de Deus, conduziu o povo no deserto, mas teve que enfrentar a pressão dos murmuradores. Agora, cuidado para a pressão não lhe levar a fazer coisas que Deus não pediu para você fazer, coisas que não são vontade dele, só porque os outros estão falando para que seja feito ou decidido. Às vezes no momento de pressão está todo mundo falando: não, porque tem que ser assim, e tem que ser assim, e tem que ser assado, e tem que ser cozido, ou tem que ser cru, e tem que ser desse jeito. Aí você: eu não aguento mais, faz! Foda-se tudo. Isso é uma decisão tomada por pressão. Outra coisa, nunca faça nada que traga pressão sobre outras pessoas. Na hora da pressão, o que a gente mais precisa é ser guiado por Deus. Amém? Então, na hora da pressão, tem uma coisa aqui que eu queria chamar a sua atenção: é a forma como nós corrigimos na hora da pressão. Como é que você, na hora da pressão,
vai corrigir alguém. Na hora da pressão, você consegue corrigir com muito amor e carinho? Não. Você está igual o Davi Luiz quando vai cobrar uma falta. Você vai com tudo. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente corrigir da forma certa, na hora certa. Debaixo de pressão podemos corrigir de forma errada no momento errado. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 10. Efésios 6, 10 a 13. Muita gente sabe esse texto decorado. Finalmente fortaleçam no Senhor no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que a Bíblia diz é que você pode passar até por um momento de pressão, mas porque você vai estar revestido da armadura de Deus, você vai estar tão cheio da palavra de Deus, você vai estar tão cheio, querido, do poder do Espírito Santo da sua vida, aleluia, que você vai passar pelo dia mau e vai resistir tudo, e no final de tudo vai fazer o que era para ser feito, muito bem feito, e permanecer inabalável. Essa é a promessa que Deus tem para nós líderes. Diga para o seu irmão: apesar da pressão, você vai fazer tudo muito bem feito, e no final de tudo, faça assim para o seu irmão: sair inabalável. Quem aqui já enfrentou um dia mau? Ixi, agora eu vi vocês lá no Ceará. Ixi, vixe, ô menino, ô bichinho, ô macho ré. Você já passou? Quem aqui já passou por pressão? Problema? Nós estamos preparados para o dia bom. Para o dia bom, todos nós estamos preparados, mas nem sempre nós estamos preparados para o dia mau. Então a Bíblia diz que devemos nos preparar para o dia mau, porque o dia bom nós já sabemos lidar, mas o que fazer no momento de pressão? Primeiro, vamos aprender o que não fazer. Anote aí, o que não fazer. Primeiro, não desistir. Não desista. O versículo 11 de Efésios diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. A ordem de Deus é: fique firme. Diga para o seu irmão: fique firme. Diga para o seu irmão: permaneça firme. Diga para o seu irmão: desista não, bichinho. Por causa da pressão, não chegou a hora de parar. Quanta gente não pede demissão do trabalho? Quanta gente não desiste de fazer o concurso que queria fazer? Quanta gente não abandona a faculdade? Quanta gente não larga a mulher, não larga o marido, larga filho e desiste da família por causa de pressão? Mas a hora da pressão tem só uma direção que você não pode olhar: é para trás. Não é hora de desistir, não é hora de olhar para trás. O dia mau não é hora de desistir. O dia mau não é hora de tomar decisões precipitadas. O dia mau é hora de se posicionar em Deus e de fazer resistência para Satanás. Diga para o seu irmão: no dia mau você vai se submeter a Deus e vai resistir a Satanás. Essa é a nossa posição. Então nunca aceite pensamentos como: ah, meu casamento acabou, minha empresa vai fechar, essa doença vai acabar me matando, meu filho vai morrer, nunca vou conseguir passar nesse vestibular, nunca vou pagar essa dívida, nunca vou casar.
minha célula vai fechar, eu sou feio. No dia mau, a gente tem que seguir o exemplo de Jó e ficar firme. Amém? Jó ficou firme. Ele disse: o meu Redentor vive. Vive. Motor de Toyota velha em ponto morto. Quem já teve uma Toyota velha sabe o que eu estou falando. Lembra daquela Bandeirante? Irmão, o bicho tremia. E fazia aí ele ia lá em cima, e depois irmão, foi mais de 1 hora sem parar. E foi mais de 1 hora de oração sem parar. Pensa num crente corajoso. Briguei contra tudo que foi demônio do vento, da nuvem, expulsei tudo, irmão. Apliquei fé em nome de Jesus. Rapaz, teve uma hora que balançou tanto. Ele subia, e depois descia, e tinha hora que ele jogava a gente pro lado. Eu digo: rapaz, está desviando de alguma coisa. Aí o piloto trouxe uma palavra de consolo, irmão. Ele disse: oh, queridos, nós estamos passando por turbulência. Eu digo: poxa, quase que eu não percebo. Aí ele disse assim: isso é causado por alta nebulosidade, fortes correntes de vento. Eu digo: boa explicação. Aí ele trouxe o consolo e disse: nós estamos em contato com outras aeronaves que estão voando próximo de nós nesse momento. Acima de nós tem outras aeronaves e abaixo tem outras. Ele falou isso. E todos estão passando por isso também. Eu digo: que consolo maravilhoso. Eu olhava irmão, olhava a asa do avião da TAM. Sabe aquela pontinha que faz assim, né? Ela é assim, faz assim. Aquele negócio fazia assim. Irmão, orei. Mas teve uma hora que eu tive que me posicionar. Porque, irmão, não tem macho nessa hora não. Tem uns que dormem para disfarçar. Mas, irmão, tinha gente rezando o texto, tinha tanta coisa. Mas tem uma hora que a gente tem que se posicionar. Deus tem promessas para a minha vida, Ele vai cumprir. Esse negócio não vai cair, esse avião não vai rachar no meio. Nós vamos sair aqui no céu azul firme. Os anjos do Senhor estão segurando esse negócio, senão já tinha estraçalhado. A mão de Deus está sobre as mãos dos pilotos. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E eu vou estar lá com os irmãos em Porto Velho, aleluia. Depois de 1 hora, ficou tranquilo. Faltando 20 minutos para chegar aqui, aí o pessoal disse: vamos servir o lanche. Eu digo: que bom. Mas existem momentos que a nossa fé é provada. É provada. Eu já ando com Jesus há 25 anos. Mas minha fé até hoje é provada. Mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus nunca deixa a gente numa situação vexatória, constrangedora. Ele nunca vai deixar você passar vergonha. Ele nunca vai deixar você na mão. Ele vai cuidar de você sempre. Às vezes Ele permite que o avião da sua vida dê uma chacoalhada, só para você ver que Ele continua no voo, no planejamento de voo, para levar você no lugar que Ele deseja que você possa chegar. Deus nunca vai te abandonar. Mas tem hora, na hora da pressão, parece que o Espírito Santo se escondeu da gente. Quando eu era pequenininho, eu brincava de 31 alerta. Quem brincou de 31 alerta? Quem não sabe isso, o que é isso, vai no Google e procura. Mas eu tive a alegria de ser criado na rua. Hoje meus filhos não têm essa alegria, né? Porque hoje é insegurança, assalto, tanta violência, né? Mas na minha época, irmão, eu passava o dia na rua, né? Com pipa, eu era vermelho, fedia, porque passava o dia todo. Já viu um menino fedorento de sol? Cabelo fede, irmão, uma nhaca.
porque passava o dia todo no sol, e atrás de pipa, papagaio, aquelas coisas, e jogando bola. A gente brincava muito. À noite a gente se reunia, se escondia atrás de uma moita, irmão, né? Você já viu como é que a cebola é, irmão? Como é que ela vem? Ela vem num ramo. A gente tirava todas as cebolas, né? A gente ia lá com o pessoal da feira, aí a gente pegava aquela corda de cebola, te amarrava uma linha transparente, o pessoal ia voltando 10 horas da escola, e a gente saía puxando, olha a cobra, todo mundo saía correndo. Gente, a gente se divertia demais, era o nosso videogame. Que tempo tão precioso, né? Então, eu não sei nem porque eu estou falando mais isso, mas eu quero te dizer uma coisa, querido, né? Deus cuida da gente em todas as situações. Deus vai sempre cuidar de você em toda e qualquer situação. Deus vai se fazer presente na sua vida. Mas hoje, de vez em quando, a gente tem que vencer momentos de pressões. Por que pressões chegam na sua vida? Quando você está envolvido, liderando pessoas, é porque Deus estabeleceu que o momento da pressão era o momento da vida daquela pessoa ser transformada. E preste atenção, é você que Deus colocou como líder para trazer a mudança que aquela pessoa tanto precisa na vida dela. Por isso que a gente tem que saber resolver a pressão. O diabo só tem uma única chance de vencer, é se você desistir. A pressão vai passar e você vai permanecer. Diga para o seu irmão que está do seu lado, pega na mão dele, dá o melhor sorriso de crente para ele e diz assim: eu quero cumprimentar você, porque eu olho para você e vejo que você não é daqueles que desistem no meio da pressão. Segunda coisa, na hora da pressão, não lute contra as pessoas. Anote aí, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, carne, e sim contra principados e potestades. A nossa luta não é contra seres humanos, mas a Bíblia diz que é contra entidades espirituais malignas. Então muitas das vezes a nossa tendência, quando vem um ataque do diabo, e quando a pressão se estabelece, é a gente procurar um culpado. A gente quer procurar um culpado, a gente quer ver quem errou, a gente quer sacrificar alguém, quer botar a culpa em alguém. E é nessa hora que o diabo começa a jogar seta na nossa mente, para que ao invés de lutarmos contra ele, venhamos a errar o alvo e lutarmos contra as pessoas. Diga para quem está do seu lado: as pessoas não são suas inimigas. Diga para ela: o diabo é o seu inimigo. Amém? Então não é contra a pessoa. Então não adianta a gente se desentender, a gente xingar, a gente brigar, a gente dar um jeito. Tem gente que enfrenta, né? Tem gente que vai lá e briga, né? E vai e MMA e bate e machuca, fere a pessoa. Tem outros que vão no outro extremo, ele congela a pessoa, ele bota no congelador da funerária, deixa o camarada lá no IML, vou dar um gelo nele, vai ver, nunca mais ele faz nenhuma oração nessa célula. É porque às vezes a pessoa confunde e acha que a luta é contra as pessoas. A luta não é contra seus discípulos, a luta não é contra as pessoas da sua célula, a luta é contra o diabo. E a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, os demônios ficam com depressão, com vontade de se suicidar, quando eles enxergam um cristão que sabe se posicionar em Deus. Quando você se posiciona em Cristo e você age com amor e com espírito de fé sobre as pessoas, o diabo sai correndo, a pressão alivia. Diga para o seu irmão: posicione-se, tome posição. Diga para o seu irmão: não desista, haja com amor, haja com fé. E diga assim para o seu irmão: bota o inimigo para correr. O que fazer, pastor? Primeiro,
Busque no momento de pressão, anote aí, busque ao Senhor como nunca. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois o apóstolo fala: toma a armadura de Deus. Então, na hora da pressão, se você for fugir, você só tem um caminho: é a presença de Deus, é fugir para a presença de Deus. É a hora que a gente mais precisa orar. A hora da pressão é a hora que a gente mais precisa jejuar. A hora da pressão é a hora que a gente mais precisa adorar. A hora da pressão é a hora que a gente mais tem que ler a nossa Bíblia, para que a gente seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Diga para o seu irmão: na hora da pressão, você vai ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Diga para o seu irmão: então ore, jejue, adore, leia a sua Bíblia, clame mais alto, busque ao Senhor como nunca. No Getsemane, a gente vê Jesus no momento de pressão. Naquele dia, a Bíblia diz que ele soou como gotas de sangue. Existem pesquisadores que dizem que no momento de muita pressão, isso pode acontecer com o ser humano. O momento de pressão máxima, está tendo quase um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. E ali no Getsemane ele foi tomado por tanta angústia. A Bíblia diz que a sua alma entristeceu-se profundamente. Mas o que Jesus fez? Jesus não ficou choramingando. Jesus não ficou dizendo: oh Pai, nem parece que eu sou teu filho, Deus, o Senhor me abandonou, e agora? Mas ele pediu forças ao Pai. Ele sabia que só ia suportar e só ia vencer a cruz se estivesse fortalecido na força do seu poder. Então, querido, a gente tem que tomar toda a armadura de Deus, ser cheio da presença de Deus, para que a gente possa resistir tudo e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Voltando ao meu tempo de menino na rua, a gente tinha uma brincadeirinha que era com uma plantinha que dava na moita assim. Um nome que a gente usava, não sei aqui qual é o nome, mas é Maria Fecha Porta. Quem conhece a Maria Fecha Porta? É aquela plantinha que você toca nela e ela se fecha. Você já viu? E aí a gente não pode ser Maria Fecha a Porta. Na hora da pressão, você não pode ser uma pessoa melindrosa. A pessoa fala alguma coisa, você já fica: fecha a porta. Porque falaram desse jeito. Tome cuidado com mensagem. Na hora da pressão, não use o WhatsApp. Diga para o seu irmão: na hora da pressão, não use o WhatsApp, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, irmão. O WhatsApp não tem emoção. Você fala uma coisa, a pessoa entende distorcida. Sabe a história daquele paizão, né? O filho estudava lá, o pai no interior e o filho estudando na capital. Aí chega, né? Chega aquele assobio do WhatsApp lá, ele olha, dirigindo e olha. É um recado do filho na capital e o pai no interior, né? E estava escrito assim: ó pai, meu dinheiro acabou, manda mais para mim. Aí ele disse: mulher, olha que arrogância desse menino. Eu disse: o que foi, amor? Olha aqui, ó pai, meu dinheiro acabou, manda mais para mim. Ela disse: deixa eu ler. Ela disse: não é assim que está escrito. Eu disse: como está escrito? Ela disse: ó pai, meu dinheiro acabou, manda mais para mim. É assim? Então vamos parar no banco ali, transfere lá para o conta do menino. Deixa eu falar, eu como pastor, eu já sentei com líderes e com liderados para resolver uma conversa de WhatsApp, porque no momento de pressão, já foi.
Aí manda aquela frase tomada pelo calor da pressão. Irmão, para deletar aquele negócio dá um trabalho. Não use o WhatsApp na hora da pressão. Fique calado. Roa sua unha. Toma água. Ora bastante. Pede ajuda de Jesus. Mas irmão, não responde aquele negócio não. Facebook, misericórdia, meu irmão. Cuidado com o comentário daqui. Tem gente que vira filósofo no meio da pressão. Ele bota uma flor, uma foto de uma flor no Facebook, e uma frase que não é nem uma indireta, é um nocaute no olho do irmão. Momento de pressão. Aí todo mundo vê. Aí, meu irmão, para consertar assunto, mídia social, use para edificar. Vamos para o culto, vamos para a célula, parabéns, você é 10, você é 1000, você é legal, você é demais, você é sensacional, vem almoçar comigo, vem comer bolo comigo, vem tomar café da manhã comigo, eu comprei uma camisa de presente para você. Usa as redes sociais para encorajar, mas não usa para corrigir. O diabo gosta de usar o WhatsApp, irmão. O inferno, o zap dele é terrível. E ele distorce as palavras das pessoas. Como pastor, eu já tirei muito tempo para resolver conversa de WhatsApp na hora da pressão. Não use. Hora da pressão, tem que ter sabedoria. Segundo, busque o conselho da sua liderança. Mas ore antes. Por que tem que orar antes? Porque às vezes acontece um problema. Aí a pessoa teve uma má atitude, uma pressão, outro não sei o quê. Aí você faz de conta que aqui está a sua liderança. E aí os envolvidos no problema estão aqui. E você, não, porque assim. Aí você já sai atrás do líder. Olha, aqueles bandos de rebelde, eles fizeram isso. E você acaba passando uma noção distorcida para o seu líder. No caminho, vou orar antes, vou buscar a Deus antes. Deus, sou da motivação do meu coração. Deus, o que está vendo? Deus, eu não quero ser levado pela pressão. Deus, Espírito Santo, me socorre, meu líder, me ajuda, meu líder. Que foi? Eu estou numa situação difícil, me ajuda. Se eu estiver errado, me corrige, por favor, porque talvez a falha seja minha. Você já viu que já mudou a postura? Aí o líder pergunta: o que aconteceu? Aconteceu isso. E o que você fez? Eu falei isso. Ele disse: você podia ter falado diferente. Eles estão errados, mas você reagiu da maneira errada. Eu estraguei tudo, né? Volta lá e te humilha. Tem um pastor, o pastor Melvin já está na glória, era o pai do pastor Ebe. E tem um pastor que ele contou para mim essa história. Ele estava com muito problema no casamento. Isso acontecia lá em Belém. E ele morava numa extremidade de Belém. E para chegar na casa do discipulador dele, o pastor Melvin, rapaz, era várias horas, ele tinha que pegar 2 ônibus. Então ele saía de casa furioso com a mulher. Ele me conta isso. Aí ele entrava no ônibus, aquela viagem longa de ônibus, só pensando, armando o que ele ia contar para o discipulador dele sobre a mulher dele. Aquela mulher terrível, aquela mulher ruim, aquela mulher, aquilo é uma cascavelzinha, igual a cascavel mãe, e não sei o que. Hoje meu discipulador vai saber quem é. Aí descia do ônibus, pegava outro ônibus, aí ele chegava lá, cheio assim, com o pastor Melvin, e dizia: eu preciso subir a chute, porque aquela mulher que tem lá em casa, o senhor não conhece. Aí contava, vomitava, aí ele dizia, falava, se sentia melhor. Ele dizia: agora vem a pena capital, minha mulher vai ser... Pastor Melvin, ele diz que olhava para ele e dizia: oh
Oh, amado irmão, perdoe sua esposa. Você tem que amar sua esposa. Volta e te humilha. Dizer que ele voltava tão triste para casa, tão desolado, pior do que corintiano quando perde do São Paulo. Coisa triste. Volta para casa xingado pela torcida. Aí diz ele, pegava 2 ônibus, né, se preparando. Chegava em casa, pegava o óleo de peroba, ia lá e se humilhava. Não é o que você fala. Na hora da pressão, é a forma como você fala. A visão do MDA não é só uma visão de célula e de discipulado. É uma visão de amor. De amor. Sabe qual é o maior amor que existe? É o amor da cruz. Jesus disse, não existe amor maior do que este, do que você dar a sua vida pelo seu irmão. Então dê o seu ego por causa do seu irmão. Você quer ser feliz ou que você quer ter razão? Dê a sua razão. Se humilhe. Deus exalta aquele que se humilha. Muitas das vezes nós queremos ser justiceiros, irmãos. Ah, porque comigo é assim, meu irmão comeu, o pau tremeu. Tem umas expressões assim, né? Comigo é assim, eu falo mesmo, ninguém toca. É meu direito. Meu direito. Ninguém fala comigo assim, ninguém me trata assim. O problema é esse. A gente acha que a gente é cheio de direito. Nós só temos um direito, é de ir para a cruz como Jesus foi. Esse é o seu direito. Esse é o meu direito. Sabe, querido, o reino de Deus é tomado por esforço. Muita gente pensa que aquele esforço, aquela coisa brutal, mas é o esforço de pagar o preço do amor. É o esforço de levar os cravos da humilhação. Toda vez que você tiver uma boa atitude com o liderado seu, mais ele vai respeitar você e vai querer você perto dele. Aí sim, não vá com a sua liderança na defensiva, não vá acusando as pessoas. Graças a Deus que você tem uma liderança sábia. Graças a Deus. Você sabia que uma das formas de Deus mostrar que Ele ama tanto você pela liderança que Ele te deu? Uma liderança sensata, apaixonada por você. Terceiro, mantenha o foco e vá adiante. Eu quero encerrar com esse texto aqui, Atos capítulo 16, versículo 23. Isso aqui aconteceu com Paulo. Olha o que é pressão. Moisés sofreu muita pressão? Sofreu. Que é um dos caras mais especiais do Novo Testamento, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, querido, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Pense numa pessoa, que eu gostaria de ter um ministério igual, mas pense numa pessoa que passou por pressão. Atos 16, 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 33, nós lemos o 23, o 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus, porque Paulo teve uma boa atitude, depois o próprio carcereiro cuidou dele, ele ganhou aquele carcereiro, e ainda teve o prazer de batizar o carcereiro e a família dele. Exemplo fantástico de como manter o foco em tempo de crise. Diga para o seu irmão, mantenha o seu foco no tempo de crise. O problema é que às vezes a gente perde o foco. Passando um momento difícil, por que a pessoa larga a faculdade? Porque ela tira o foco da faculdade.
Por que ela desiste do casamento? Porque ela tirou o foco do projeto de Deus para a família dela, para o casamento dela. Por que desiste das pessoas? Porque tirou o foco do projeto de Deus na vida da pessoa. Por que desiste da célula? Porque tirou o foco do seu chamado e quem ela é em Cristo Jesus. Não pode tirar o foco. Em tempo de crise a gente não tira o foco. Nesse caso, por que Paulo estava preso? Ele pregou o evangelho, foi açoitado, ele levou cerca de 40 açoites, irmãos, daquele que tira a pele e carne. Depois foi preso. Paulo podia ter entrado e ter causado uma revolução com os outros presos, sabia falar muito bem, e poderia ter dito: olha, o governo está errado, as autoridades estão erradas, tem um lava-jato aí tem que fazer a operação lava-jato aí no governo aí do Herodes, corrupção, injustiça, muita injustiça, falando mal das autoridades religiosas, dos políticos. Mas sabe o que ele fez? Ele não induziu todo mundo a fazer um panelaço. Ele se preocupou com a alma do carcereiro no momento que ele foi injustiçado. Quer vencer? Diga para o seu irmão: quer vencer a pressão? Olhe para a alma das pessoas. E ali levou ele à conversão. Qual era o foco do Paulo? Era pregar o evangelho. Por que você é um líder de célula? Porque você foi chamado por Deus para ser carta de resposta de Deus, para ser canal de Deus, para ser instrumento de transformação de Deus, para ser um rio de milagre de Deus, para ser esperança e fonte de milagre na vida de muita gente, para mudar a história de muita gente, para zerar o relógio de muita gente, para trazer esperança para muita gente, para devolver o sorriso para muita gente, para povoar o céu de muita gente, para cercar o inferno de muita gente, para levar Jesus e salvação para muita gente. Você foi chamado por Deus para isso. E o diabo, e nem as pessoas com atitudes erradas de coração, vão roubar o seu foco. Você vai chegar no fim da sua vida e você vai dizer como o apóstolo Paulo disse: eu completei a carreira, mantive o foco, fiquei olhando para o autor e consumador da minha fé, aleluia, completei a carreira, aleluia, guardei a fé, aleluia, e agora eu estou aqui para receber a coroa da glória celestial, a recompensa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: você foi chamado para dar frutos, ser uma árvore frondosa, irmão. E toda árvore tem dias de tempestade, mas ela se mantém firme, e a chuva forte, o vento forte não derruba os seus frutos. Você vai frutificar sim. Ah, pastor, tem umas pessoas lá inconvenientes na minha célula. Deus vai dar um jeito nelas, irmão. Ah, pastor, mas tem uns rebeldes. Deus gosta tanto de dar jeito em rebeldes. Ah, tem uns irreverentes. Deus, o Espírito Santo é especialista em gente irreverente. Ah, tem uns que não tem nada, não querem nada com nada. Ai, é esse que Deus quer pegar, aleluia. Mas você é o instrumento dele para mudar a história da vida dessas pessoas. A pressão não vai impedir você de entrar na terra prometida. A pressão forte não vai impedir o milagre que Deus tem para a vida das pessoas. A pressão forte não vai deter a caminhada sua como líder, o crescimento da sua célula. E você sabe qual é a verdade de Deus? Seus liderados vão frutificar, seus discípulos vão frutificar, sua família vai frutificar, seus filhos são como flechas na mão do arqueiro, vão mais longe do que você,
você, vão alcançar mais gente do que você, vão vencer o que você não venceu. Deus está fazendo uma revolução aqui em Porto Velho, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: toda semana, quando a sua célula reúne, essa cidade é transformada. Toda semana que a sua célula reúne, essa cidade sofre um tremendo impacto espiritual. Meu irmão, toda semana, depois da reunião da sua célula, meu irmão, a fibra moral de Porto Velho é transformada. O céu de Rondônia adquire uma nova cor. Toda semana que você está ali, liderando a sua célula, a cada reunião de discipulado, a história dessa cidade muda. A história dessa cidade muda. Só percebe a chuva quem sai debaixo do guarda-chuva. Sabe o que acontece com a gente? Nós estamos, isso é muito legal. Sabe o que acontece? Você está tão envolvido no mover, que às vezes você nem pressente o mover. Está chovendo forte, como é que você fica à noite? E gente, não tem chuva melhor, meu irmão, do que aquela que a gente escuta o barulho dela no telhado. O que você faz? Você vira para o lado, né? Quem é casado diz: vem cá, love, love, mais pertinho, I love you, dorme ali chegadinho. Quem é solteiro se agarra no travesseiro e com Jesus e diz: manda mais chuva, Senhor, que eu quero dormir com essa chuva. Quando eu era pequenininho, a minha casa era uma casa bem simples, uma família muito humilde. A nossa casa era coberta de telha de alumínio. E a coisa que eu mais gostava é quando chovia, irmã, porque vinha aquele barulho de chuva, aquela água forte. Aí eu me agarrava no meu travesseiro e dizia: chove mais, Senhor. Eu sabia que, né, se chovesse muito de manhã cedo, talvez minha mãe não me deixasse ir para a escola. Mas quando a chuva é forte de noite, você sente mais a vontade de dormir e curtir a chuva. Sabe quando é que você tem uma outra percepção da chuva? É quando alguém lá fora pede socorro. É quando alguém bate na porta da sua casa e diz: me ajuda, por favor, eu estou no meio da chuva, minha mulher está para ter neném, estou levando ela para o hospital, está com dor de parto. E aí, com essa chuva toda, furou o pneu do meu carro. Você me empresta o macaco, mas talvez seja melhor você me emprestar o carro e levar minha mulher para o hospital também, senão ele nasce na porta da sua casa. E aí você troca de roupa e vai com ele no meio da chuva, encosta seu carro do lado, e a mulher gritando: ai, está nascendo, está nascendo. E você diz: segura, segura esse menino, está nascendo, está nascendo. Você embaixo da chuva, segurando, né, ajudando a carregar a mulher, segurando um guarda-chuva, coloca a mulher no carro. Aí quando você chega no hospital, você não quer saber se está chovendo, você sai do carro na chuva e grita: enfermeiro, atendente, seja quem for, a mulher está com o neném nascendo, acode a mulher. Aí vem o pessoal lá com 2 guarda-chuva e vem com uma maca, e aí quando ele tira o menino do carro, bota a mulher na maca, ele grita: nasceu o menino, não deu tempo de chegar lá dentro, e você está feliz porque nasceu o neném, todo molhado, nem se importou com a chuva. Você está ganhando almas, você está discipulando pessoas. A sua vivência diária é de trabalhar na edificação de pessoas, na libertação de pessoas, na transformação de pessoas. Você está envolvido tanto nisso, que você nem sente a chuva lá fora, porque você está dentro do mover. Você não está assistindo o mover, você faz parte do mover. Você não está assistindo uma apresentação de uma orquestra, você está tocando piano, violino, e está lá nos tambores, bum, 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 bum. Você não está assistindo, você está tocando. Você não está gritando, você está lançando, cabeceando para o gol. Você não está torcendo, você está na guerra.
Você não está contemplando para ver o que é que vai acontecer. Você está lutando para a pessoa ser transformada. Você está dedicando a sua vida. E Deus vai mudando, semana após semana, a história da cidade, a história das pessoas. Porque Ele está usando você. É você que está na frente da batalha. Você não percebe, mas a cada semana Deus mudou a cor do céu dessa cidade. Por causa da reunião da sua célula, por causa da reunião de discipulado, por causa da sua oração, do seu coração apaixonado por Jesus. Você não tem ideia da dimensão daquilo que você faz. Você não tem dimensão da proporção poderosa, gigantesca, imensa, infinita daquilo que você está envolvido. O diabo quer que você desista? O diabo quer jogar pensamentos ruins na sua cabeça? Mas deixa eu dizer uma coisa: a depressão dos demônios vai aumentar. O que vai ter de demônio cometendo suicídio aqui em Porto Velho, irmão? Deixa eu dizer uma coisa: o inferno não vai fazer você desistir. Por isso que vem tanta pressão. Mas lembre-se, é como uma panela de pressão. Diga para o seu irmão: pressão gera poder. Meu irmão, quando taca fogo na panela de pressão, vem a pressão, o feijão sai macio. O baião de dois feito na panela de pressão, no Ceará é muito bom. Não sabe aquela carne, aquele filé? Às vezes você pega uma carne que é mais dura, mas você bota na panela de pressão e você coloca aquele molho, irmão. Quando você tira a carne da panela de pressão, você passa a faca, ela corre para um lado e corre para o outro, e ela derrete na sua boca. Fruto da pressão. Pressão traz delícias, mas a pressão que você passa e com Deus você vence na vida das pessoas, traz um poder manifestado, poderoso, uma manifestação poderosa do Espírito Santo na sua vida. Você está envolvido no maior projeto do universo. Deus vai te dar graça de você enfrentar as pressões e de você vencer as pressões. Diga comigo: com Deus tudo eu posso. Eu quero orar com você. Quero que você fique em pé. Tem gente da sua célula aí pertinho de você? Tem? Então corre para quem é da sua célula agora, para você ficar junto. No mundo, o mundo tem seu padrão. O padrão do mundo é olho por olho, dente por dente. O padrão do mundo é descartar as pessoas. Mas esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é o padrão do amor. É o padrão da cruz. Faz um círculo aí, irmãos. Une as mãos. Une as mãos, faz um círculo aí. Pode bagunçar a igreja, irmão. Pode desarrumar essa cadeira. Vamos orar. Eu quero que você ore agora pelas pessoas da sua célula. Se você está sozinho, se junta no outro grupo desse. Mas agora a gente vai unir as mãos. Por quê? Porque nós somos uma família. 2, porque nós concordamos em fé. 3, porque nós não desistimos. Nós temos um foco. Então nós vamos orar agora pelas pessoas que Deus tem nos colocado para pastorear. E mesmo que surja alguma pressão, nós não vamos desistir dessas pessoas. No meio da pressão, você vai lutar por essas pessoas. Sua guerra não é contra essas pessoas, a guerra é por causa dessas pessoas, para lutar pela libertação dessas pessoas. Mas nós vamos agir em amor, nós não vamos perder o foco, e nós vamos continuar avançando. Nós vamos correr para a liderança, receber ajuda. Nós vamos buscar a Deus como nunca nós buscamos.
Nós vamos ver cada pessoa transformada, cada pessoa andando em vitória em nome de Jesus. Comece a orar agora pelas pessoas da sua célula, pelos problemas que elas passam no seu dia a dia. Comece a orar pela vida das pessoas. Comece a orar, ore pelos problemas que elas enfrentam. Ore pelos problemas que elas enfrentam. Ore pelas pressões que elas passam na vida delas. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Deus, olha para cada uma dessas pessoas. O Espírito Santo está trazendo à sua mente nome de pessoas agora. Nome de pessoas. Pessoas que talvez você tenha que ir atrás. Use a sua boca para profetizar. Declare milagre na vida dessas pessoas. Transformação. Vitória de Deus. Se você foi abençoado por essa mensagem, entre em contato conosco e nos dê seu testemunho. Acesse www.asnações.com.br ou www.facebook.com.br/asnações.